Seu recado, você agora não está sozinho. Fernando Sete está aqui ao lado, no seu solzão ou no seu radinho. E você está mudo. Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Tô parando, chega de puxar o saco do tio. Aqui é o Pato. Olha, vocês são meus amiguinhos queridos. Muito boa tarde, meus fãs. Tio, Fala, amigo. bom programa. Eu, hein? Alô, gente querida. Boa tarde, mas boa tarde. Estamos começando o nosso programa. Alô, Marco Silva, feliz da vida com o seu Flamengo, né? Mandou um recado para mim, né? Tá com a alma em festa e o coração a gargalhar, e aí chora Vasco. Eu falei, que bobagem, meu Deus do céu, quem se preocupa com o seu Flamengo? Deixa o Vasco comigo, mas tá certo, cada qual no seu cada qual, né? Muito bem, Elvira Araújo, alô você, olha, tanta gente querida, Valéria Lopes. Vamos começar o programa do dia de hoje com o que está bombando aí na internet. Tem algumas notícias bombando na internet. Olha, por exemplo, o Zé Luiz da Atena, esse grande apresentador da Band, sofreu cirurgia, né? Após sofrer dores no peito, veio explicar que na realidade precisou ser feita uma cirurgia. Não se sabe exatamente do que e também não explicou o porquê. E por último, ele vai ficar um tempo fora do ar. A Bandeirantes já teria um substituto para esse tempo em que ele vai ficar se recuperando. Deus permita que seja de repente uma desobstrução de veia, alguma coisa assim, né? Porque dores no peito pode ser isso, mas pode ser também excesso de muco, né? Coisas desse nível, mas aí não se faria uma cirurgia. Enfim, está aí a informação de que o José Luiz da Atena, esse grande apresentador lá de São Paulo, que hoje é conhecido no Brasil inteiro e há muitos anos, sofreu uma cirurgia. Deus permita que ele se recupere, não é? Tem aqui também uma outra notícia interessante. O irmão da Sônia Abrão, que é diretor do programa dela da Rede TV, reagiu após a atitude da Kátia Fonseca. Elias Abraão não gostou nada de ter a sua atração desmascarada pela concorrência. Enfim, na verdade, as duas lutam, os dois programas com as duas apresentadoras, tanto a Kátia Fonseca quanto a Sônia Abrão, lutam por melhores índices de Ibope. Quer dizer, estão bem, mas estão concorrendo entre si. E aí as pessoas ficam meio que nervosinhas, depende também do momento, né? Também, após acusações contra Márcio Mellen, Dani Calabresa se pronuncia na tarde de ontem, 24, a advogada Mayra Cota, em entrevista a Mônica Bergamo, na qual acusa, deixa eu ver aqui a matéria, como é que está isso aqui, na qual ela acusa o ex-diretor da Globo, Márcio Mellen, de ter assediado moralmente e sexualmente a diversas atrizes da emissora. Será verdade? Marcos se pronunciou na conta do seu Twitter. Pouco tempo depois da entrevista ser publicada, ele usou o Twitter para dar a sua versão dos fatos e, naturalmente, muito provavelmente, negando aquilo que está sendo acusado. Agora, essa coisa de assédio, ela é muito relativa, né? E às vezes você pode se pronunciar mal, né? Eu conheço um caso de uma pessoa que estava sendo solicitada pelo telefone numa emissora de rádio a respeito de alguma coisa, de uma subalterna. E ela dizia não, e a pessoa insistia, parecia ser uma folga que queria e tal. Aí, num dado momento, eu conheci essa pessoa, estou preservando o nome. O cara era muito gentil, então ele disse, não, amor, não pode ser.
Aí a mulher, depois ele me contou essa história, a mulher liga para ele: o senhor não me chame de seu amor, porque eu não sou seu amor. Isto é uma falta de respeito. O que era gentileza na cabeça da mulher virou falta de respeito. E essa pessoa que eu estou falando, eu posso, sinceramente, responder pela idoneidade, pelo caráter. Quer dizer, o cara nunca mais chamou, pelo menos nisso aprendeu, né? Ou evitou, na medida do possível, mas ele tinha essa mania. Ô, amor, como vai? Às vezes falava até com o homem, né? Quer dizer, e a outra achou que era, enfim, tá vendo? Outra, parabéns à CNN, né? A CNN contratou a apresentadora Carla Vilhena. Se lembra dela? Anunciou a contratação da apresentadora Carla Vilhena, a jornalista que fez história durante 24 anos, né, no ar e tal. Tem muita gente boa desempregada, né? Olha, e caso o padre Robson, o tal Robson Oliveira, aquele padre do Amor Eterno que teria ou está sendo acusado de dar desfalque de não sei quantos milhões, né? Milhões e milhões, e alguns dizendo bilhões, investigadores apuram com fiéis humildes porque como doavam milhões para a associação. A verdade é que tiraram o padre de jogo, né? E botaram outro lá fazendo a mesma coisa, e de repente aqui no Brasil fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Crítica de Fagundes, Antônio Fagundes, atinge injustamente Janequine e Paola Oliveira. Os dois atores já provaram seu talento e são muito mais do que bonitos e sensuais. E é verdade. Então o que aconteceu foi o seguinte, pelo menos que eu ouvi falar, né? O Antônio Fagundes foi demitido. Na verdade, todos aqueles que têm idade estão sendo ejetados, quer dizer, infelizmente, da Globo, pela crise que está vivendo, não é? E ele veio dizer de público, né, que entende ou que não entende, mas dizendo a comparação teria sido com os dois, com Antônio Fagundes e Paulo Oliveira, que basta botar os dois para dar um beijo e que todo mundo esquece do que os outros fizeram. Eu entendo até esse momento, é muito desagradável quando você sai de uma emissora, notadamente uma emissora de prestígio como a TV Globo, né? Mas é evidente que não pegou bem isso, porque são outros dois atores, também não são não são galanzinhos de pouca idade, pelo contrário, já são quarentões, né? Isso no mínimo, né? No mínimo, e obviamente alguém tem que representar o quê? Uma coisa é você falar por si, quer dizer, eu acho que o Antônio Fagundes tem um talento extraordinário, sou fã incondicional e não deveria ter sido ejetado. Mas o que acontece na TV Globo é que muitos têm salários estratosféricos, né? Isso ficou por muito tempo e os tempos são outros, essa é que é a verdade. Eu me lembro, gente, olha, em 91, quando eu ainda era bem mais novo do que hoje, evidentemente, a Cidinha Campos saiu espontaneamente, ou foi mandada embora, bem da verdade, pelo Alfredo Raimundo, e foi para a Rádio Manchete. E o Alfredo fazia o programa de 6 às 9 na Rádio Tupi. O saudoso e querido Alfredo Raimundo chegou para mim e falou: Fernando, por que você não faz o horário de 9 ao meio-dia e tal? Eu falei: não quero fazer não, mas eu estou te obrigando a fazer. Aí eu tive que fazer, fui fazer o horário de 9 ao meio-dia, que era o horário da Cidinha. Naquele horário, a gente tinha, olha esse computador maluco, não quero pesquisa nenhuma, estou falando, ó. Então, resultado da história. Eu fui fazer o programa e lá tinha aquela mesa de debates com gente muito famosa, tinha César Maia, tinha o Chico Anísio, parece que de 15 em 15 dias ele vinha, não me lembro mais, são muitos anos, né? Então o Chico, esse talento extraordinário, extremamente saudoso, recentemente estava vendo aí a escolinha do professor Raimundo, né? E fala: que saudade, se bem que o filho dele está fazendo magnificamente, mas que saudade, né, do Chico, né? E o Chico era uma pessoa muito simples, muito afável, muito amável, né? E ele ali do meu lado e tal, fazendo debate. Você sabe como é a Tupi, até hoje é a mesma coisa, não mudou nada, tinha uma penca de anúncio, né? Então se debatia 5 minutos e ficava 8 minutos em anúncios. E aí a gente aproveitava para conversar, né? Então o Chico estava ali e virou-se para mim, a título de assunto, foi uma das primeiras vezes que ele foi,
não foi muitas a bem da verdade, porque ele morava nos Estados Unidos com a Zélia Cardoso de Mello. E quando ele chega para falar comigo e tal, quer dizer, intervalo comercial, eu falei, quer dizer que você está nos Estados Unidos? Ele falou, pois é, Fernando, agora você vê o absurdo. Estou lá, porque eu estou casado com a Zélia, depois eu acho até que ele não continuou, né? Estou casado com a Zélia, e acontece o seguinte, a TV Globo me paga uma nota, e na ocasião, se eu estou com a memória em dia, eu vou te dar a grana que ele me falou. Parece que a TV Globo, naquela época, pagava ele, em 91, 110 mil reais. Era dinheiro que não acabava mais, porque, salvo engano, em 91, o real era meio que parelho ao dólar, né? Então a TV Globo paga isso para ficar em casa. Ele estava na geladeira, não é? Então muitos desses se aproveitam, natural. Quisera eu que alguém me pagasse um bolão de dinheiro para mim ficar em casa, que eu ia fazer show, ia sei lá, né, voltar ao teatro um dia, quem sabe, né, e tal, e fazer o que quiser. Ou então eu ia passar em Nova York, como o Chico passava, né, e ele falou isso comigo. Quer dizer, então o que aconteceu, lamentavelmente, com o Fagundes, que é um talento extraordinário, que é a Fernanda Montenegro e esses mais, é o seguinte, não sei se a Fernanda aconteceu, parece que sim. Então, o que aconteceu é o seguinte, os tempos são outros. Nós estamos vivendo essa época de pandemia, você vê lojas fechando, você vê as pessoas se readaptando, muita gente fazendo como eu estou fazendo trabalho de casa e dentro da maneira mais econômica possível. Então não dá para ficar segurando super salários só para o cara aparecer de 3 em 3 meses e o resto fica tocando violino em casa, tocando acordeon, conversando, papeando. Não dá mais para ser assim. Então daqui para frente, nesse particular, não só a TV Globo, como todas as outras, terão que fazer por temporada. Né? Olha, você faz salários relativamente normais, é o que me parece que a CNN tem feito para a maioria das pessoas, né? Mas ainda assim botando um ou outro grande salário, ou então tem que ser isso, olha, o fulano, o Fagundes, olha, agora tem uma novela aí, quer estrelar, então eu vou te pagar fechado, tanto. Vai bom para 3 meses, durante 3 meses você ganha tanto. Acabou. Foi o que aconteceu. Então não é justo, a meu ver, fazer comparação com outros, que outros são mais bonitos ou são mais jovens. Né? Tudo depende, evidentemente, dos tempos que a gente está vivendo. Hoje o programa está ótimo, hoje eu vou fazer no final do programa uma homenagem a Portugal, muita gente me pedindo, que sabe que meu filho mora no Porto e que eu tenho paixão pelo Porto, gosto muito de Lisboa, mas tenho paixão pelo Porto e eu vou mostrar hoje um documentário no finalzinho, mostrando para você, se é que você não sabe, as belezas do Porto e do outro lado do Rio Douro, que tem Vila Nova de Gaia. Realmente eu acho que vale a pena se você quiser ver esse. É um mini documentário, tipo 8, 9 minutos, não mais do que isso. Agora, sem mais delongas, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu fiquei entusiasmado, quinta-feira, aqui praticamente ao lado da minha produtora, ao lado da casa da minha produtora, você sabe, ela na verdade funciona na minha casa, não é? Nós vamos ter o supermarket. Olha que maravilha, supermarket, barato é o supermarket, né? Por coincidência, aquela senhora muito bonitinha que faz a propaganda do supermarket é a cara da minha falecida mãe. É a cara, eu soube que ela tem, parece que mais de 80 anos, né? Ou 90, não sei, mas é muito parecido. E o supermarket é o que o meu amigo, por exemplo, o Fábio Antônio me disse, Fernando, que beleza, você vai ter o supermarket do lado da tua casa. E o detalhe é o seguinte, supermarket é um bom supermercado, tem muito bons preços. E é verdade. Então aqui tinha, ali na esquina da Deputado Soares Filho, com a Avenida Maracanã, nós tínhamos aqui a churrascaria Estrela do Sul. Era muito famosa, muito bonita, mas só enchia aos sábados e domingos. Eu confesso a você que eu não sabia como é que ela se sustentava de segunda a sexta, porque aquilo ali era um luxo e cara pra dedéu. E acabou que quase um ano atrás ela fechou, agradeceu a todo mundo e ficou aquele mausoléu, aquela coisa fechada. E de repente surgiu essa negociação feita pela família Torre, que aliás me convidou para estar lá no coquetel de abertura do supermarket na quarta-feira.
eu irei a esse coquetel, e na quinta-feira, eu quero agradecer ao Tiago, aos meninos que me mostraram lá como tá bonito, gente. E na quinta-feira abre as portas o novo supermarket aqui da Tijuca. Olha, é um trabalho, eu quero parabenizar a família Torre, que é a proprietária do supermarket, porque é espetacular. Vou lhes dizer por quê, porque num raio aqui de aproximadamente uns 3 quilômetros a nível de circunferência, não tem nenhum supermercado. O mais próximo é lá perto da Praça São Espenha, tem um outro um pouco distante, talvez a uns 2 quilômetros. Então todo esse, e principalmente tomando sentido para Vila Isabel, aí que não tem mesmo. Quer dizer, então um grande supermercado. Eu tive a oportunidade de, tá até no meu Face, eu tive a oportunidade de filmar uma parte, depois você dá uma olhada e mostra a parte da frente, de uma das frentes, e realmente um trabalho magnífico. Então, todo mundo que quiser conhecer, na quinta-feira abrindo às 9 horas para o público, o novo mercado, o supermarket, que tem mais de 100 lojas e chegando agora aqui praticamente no coração da Tijuca, né? Entre Maracanã e Tijuca, a 600 metros do Maracanã, a 600 metros da Praça São Espenha, exatamente no meio, supermarket. Um abraço a todos eles, estaremos lá para dar um abraço a essa gente querida. Que coisa boa, supermarket, ok? Muito bem, isso colocado, isso posto, meus amigos, eu agora, como faço, estou aqui com o celular na mão e vou procurar aqui o meu querido amigo Aibinder, Luiz Aibinder, que é um dos psicólogos mais festejados do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil. Estou chamando agora, assim que ele atender, nós vamos falar. Eu estou aqui, ó, eu passo aqui para que eu entenda direitinho, né? Eu passo aqui, ó, doutor Aibinder já comigo agora, vou botar ele aqui na vertical, se der, já deu, né? Nós vamos aí conversar com ele, meus amigos queridos. Atenção, você vai ver, né? Você vai ver, atenção, depois eu vou dizer o nome de tanta gente que está participando aqui. Muito obrigado pelas bolinhas, muitas bolinhas com fotografia de todo mundo. E essa figura simpática que você está vendo aí, né, é o nosso querido psicólogo Luiz Aibinder. Muito bom dia, Luiz Aibinder. Boa tarde, aliás. Fiquei tão entusiasmado que eu fui dando bom dia, né? Mas bom dia o dia inteiro, né? Isso é que 24 horas do dia, né? Não é totalmente errado, é verdade. Mas tudo bem com o amigo? Passou bem o fim de semana? Passei bem, eu queria dar um aviso dos amigos do Dr. Silva Provenzano. Pois não. Clonaram o telefone dele. Que isso? E estão mandando mensagens pedindo dinheiro. Que absurdo, não sabia disso não. Eu mandei um zap para você anteriormente, te avisando. Certo, eu vou vê-lo. Como eu já conhecia o golpe, sei, eu não caí. Quer dizer, o primeiro impulso é a gente ajudar o amigo, né? Você se lembra, não sei se foi contigo, uma vez alguém mandou para mim, talvez eu mandou para você também, de um outro colega nosso, pedindo dinheiro e que não era verdade, que o cara realmente não precisava. Aconteceu, não é a primeira vez. E agora aconteceu então com o Provenzano, pedindo dinheiro emprestado. Como ele tem muita audiência no teu programa, estou avisando ao pessoal que ele possa... Se receber não é fato. Desconsidere. Não é isso? A mesma charopada. Você lembra do professor Sérgio Monteiro, que teve no teu programa? Sim. Ele caiu nesse golpe. Meu Deus. E foi a primeira vez que eu vi o golpe. Recebi uma mensagem pedindo dinheiro, dizendo que eu tinha estourado o limite, mas que no dia seguinte de manhã ele já poderia mandar o reembolso da importância que eu precisava de urgência naquele dia. Que absurdo. Mas eu descobri que era golpe e esse aqui de hoje é a mesma coisa, exatamente o mesmo golpe. Que absurdo. Pois é, nós temos aqui, eu tenho que botar o óculos para poder ler, os nossos e-mails recebidos pelo fsgrandenet@gmail.com, perguntas endereçadas ao nosso queridíssimo Luiz Aibinder, psicólogo das estrelas, né, e também das pessoas comuns, por que não? Muito bem, a Meire de Ubatuba, lá de São Paulo, né? A Meire está dizendo o seguinte: tenho 41 anos e fui casada 2 vezes.
E nas duas, doutora Aibinder, fui deixada pelos maridos. Agora, há 6 meses para cá, de 6 meses para cá, estou namorando um senhor de 47 anos e que quer porque quer casar comigo. Eu confesso ao amigo que eu estou até com medo, porque eu tive 2 noivados rompidos antes do meu primeiro casamento e 2 casamentos, um após o outro, naturalmente, que também os caras me abandonaram. Eu tenho medo de dizer o sim e após o casório ser abandonada de novo. O que o senhor acha que eu devo fazer? Olha, tem um provérbio árabe que diz: se uma pessoa te chamar de cavalo, não liga não. Se 2 chamarem de cavalo, deixa pra lá. Mas se 3 te chamarem de cavalo, é melhor você comprar a sela, os arranjos todos. Ou seja, com tantos relacionamentos desfeitos, sim, será, Meire, que o problema não está em você? A forma de você se relacionar que está levando ao fim desses relacionamentos? Você tem que fazer um exame de consciência, porque o normal é a gente botar a culpa no outro, né? É verdade. É insensível, incompreensível, papapá. Se você tivesse 100% da razão e outro 0% de razão, reavalia seus comportamentos, via as reclamações que eles faziam a teu respeito, vê se coincidem, e de repente é uma característica tua que você pode suprimir. Pode ser esse o motivo. Muita gente te abandonando 2 noivados, 2 casamentos, é muita gente. Vê qual é a tua responsabilidade nessa situação. Perfeito. Tem gente, Fernando, que deixa a janela aberta e depois reclama do vento, né? É verdade, verdade. Pois bem, esse aqui tudo indica que seja um pseudônimo, por óbvio, porque ele escreveu Mr. X, né? Então vamos responder ao Mr. X, né? Mas vendo aqui o que ele escreveu, tem uma certa lógica de ele ter preservado o nome, porque diz assim: sou um ex-padre que deixou a religião há 10 anos por ser gay. Agora fiquei feliz de ouvir do Papa que as pessoas do mesmo sexo tendem a se unir, podem e devem se unir e formar também uma família. Pergunto ao psicólogo, do qual gosto muito, mas não sei o nome, é a doutora Aibinder. Muito bem, pergunto ao psicólogo por que existem tantos homofóbicos no mundo. No que as pessoas se acham, ou em que as pessoas se acham no direito de se intrometerem na vida dos outros a tal ponto de causar a infelicidade alheia. Bom, o Papa tem uma posição renovadora dentro da igreja nesse assunto. Eu admiro isso daí. Também. Segundo, quem é homofóbico geralmente é medíocre e de uma maneira indireta quer se sentir superior. Eu sou hétero e você é homo, como se o homem fosse alguma coisa inferior. Ele ele pretende se ver numa superioridade que não tem nenhum mérito. Ninguém tem mérito por ser homossexual ou heterossexual. As pessoas já nascem com essa condição, mas se manifestar só depois da puberdade. Então é uma maneira de se enaltecer. Assim como o patriotismo. Meu país é melhor do que o teu, só porque eu nasci aqui. Entendeu? Então a gente fica se enaltecendo porque não tem vitórias pessoais. Então é mais fácil se tornar homofóbico. E qual foi a terceira pergunta dele? A terceira, por que as pessoas se metem tanto na vida do outro e não olhem para si próprias? Eu acho que foi mais ou menos esse o sentido do que ele perguntou. E a resposta seria mais ou menos a mesma, porque essas pessoas, eu já falei para uma pessoa dessa que estava criticando as demais, eu falei: me conta, já que você julga e condena tantas pessoas, me conta que maravilha ser tão perfeito como você. Eu queria saber. Você pode julgar os outros, condenar, porque você deve ser um perfeito, né? Claro. Que está gastando energia e, em vez de quando corrigir a si mesmo, está querendo corrigir os outros. Não liga para a opinião dos outros,
viva a tua vida. Eu sei que com todas as liberdades que nós estamos vivendo nesse século XXI, ainda há preconceito. Verdade. Mas você viva a tua vida do teu jeito. Você não pode mudar a tua sexualidade, nem precisa mudar para agradar meia dúzia de medíocres. Muito bem. Esse é um italiano, olha só. Siamo tutti italiani, hein? Luigi Gennaro. Sou italiano, estou no Brasil desde 1960. Cheguei menino. Sou viúvo e estou à procura de uma nova companheira. Mas desde a morte da minha mulher, há 3 anos, tenho medo de não corresponder sexualmente. Pois eu confesso, doutor Aibinder, que desde que ela se foi, nunca mais fiz sexo, nem sozinho, nem me masturbando. Estou namorando agora uma loira, muito bonita. E eu fico me perguntando se eu vou dar conta, se eu ainda lembro como era. Foi bem humorado aqui, e se eu vou dar conta do recado. Olha, lembrar com certeza você lembra. Claro. Agora, se consegue é outra história. E pela falta de desejo que ele manifesta, recomendo procurar um andrologista. Um homem, um médico especializado que trata desses problemas da sexualidade masculina. Olha, ele está com 60 anos, não é tão velho. Não é tão velho. Ainda pode ter uma vida sexual proveitosa daqui para frente por um bom tempo. O problema é que, se ele não fizer isso logo, a mulher vai ficar desconfiada dele. Claro. Porque a mulher, a loura que fala aí, também é uma pessoa normal interessada em sexo. E as pessoas querem casar, e o casamento é montado em cima de uma atração sexual. Essa atração sexual, com o tempo, vai diminuindo. Mas no início, ela é uma cola que gruda o casal. É verdade, é verdade. Muito bem, e a última consulta de hoje é da Patrícia Gotardo, de Camboriú, em Santa Catarina. Meu muito obrigado. Estamos tendo muitos espectadores em Camboriú, o balneário de Camboriú, né? Até me lembrou um fato curioso, é que lá em Portugal, quando eu falei que havia uma cidade que o nome, né, era tida como balneário, mas como balneário? Opa, que é isto? Uma cidade com o nome de balneário? Por quê? Porque aí eu perguntei por quê. Porque balneário lá é vestiário. Então... Tem umas diferenças. Hoje eu estava atendendo uma cliente minha que morou em Portugal hoje. Sim. E ela me contou que ela não gosta de café expresso, porque é muito forte. Aí ela perguntou, tem outro café? Que café que a senhora quer? Eu quero um café normal, fresquinho. Tá bom. Daqui a pouco vem o garçom com um café expresso. Sim. E um copo com gelo. Mas pra que isso? A senhora não queria fresquinho? Tem isso. Você sabe que são as diferenças. Eu e Samira estávamos num shopping chamado Arrábida, muito bonito, em Vila Nova de Gaia. E a gente foi ao cinema, e o cinema tem a bombonière, a cafeteria, então eu pedi um cafezinho, né? Aí veio uma xícara de bom tamanho e devia ter 1 centímetro de cafezinho, porque cafezinho lá é cafezinho. Aí depois que eu fiquei sabendo, eu falei, mas peraí, isso aí é uma gota de café. Aí eu disse, não pediste um cafezinho? Tu terias que pedir um longo. Então o longo... Mas vamos lá. Patrícia Gotardo. A tua vontade foi entendida. Cuidado com os teus pedidos. Verdade. Serão realizados. É verdade. Patrícia Gotardo, de Santa Catarina. Tenho 23 anos e sou muito bonita de corpo e rosto. A flor da idade, né? Por isso mesmo, por ser tão bem feita, jamais usei um biquíni cavadão. Só uso maiô inteiro. É que sou muito tímida e tenho tudo exagerado. Eu tenho medo de agredir as pessoas ou de as pessoas me agredirem por causa das minhas medidas perfeitas, dos seios e do bumbum. Ai, doutora Aibinder, por que me falta coragem? No fundo eu gostaria de ser... Tem tanta gente que lá se apresenta dessa forma, mas eu não tenho essa coragem e eu tenho medo de estar deixando passar a minha velocidade. Queria que o senhor me explicasse. Bom, complicado isso, porque
a fonte de orgulho está encoberta, né? É verdade. As mulheres fazem ginástica, dieta, lipo, não sei mais o que, para ter um corpo em forma. Sim. Ela tem um corpo em forma e pretende esconder. Eu acho que é motivo de orgulho, não de vergonha. Claro. E qual é o problema de você ser apreciada? A opinião dos outros é a opinião dos outros. Se você fica vivendo a tua vida em função do que os outros pensam, você se torna uma escrava de todo mundo. Faça as tuas coisas, não tem por que ficar envergonhada nem orgulhosa. Você tem um corpo que tem. Aceite isso, desfrute e saiba que também toda essa beleza é passageira. Claro. Com o tempo as coisas vão mudando. Então aproveite, tire foto, filme, para no futuro você se ver. Então não fique com esse tipo de pudor que não cabe. Não cabe. Chega a beirar quase a hipocrisia, uma modéstia exagerada. É isso mesmo. Doutor Aibinder, para as suas lives, para os seus cursos, como é que as pessoas podem fazer? Atendendo a sugestão dos meus filhos, que são sempre boas, eu vou dar toda quinta-feira uma aula grátis para quem se interessar. Quinta-feira tem aquele curso que funciona de 3 às 4h30 da tarde. Certo. O pagamento é mensal. Mas para a pessoa conhecer e se gostar, não tem que fazer matrícula num curso que ela desconhece, certo, não sabe como será. Então toda quinta-feira a pessoa pode escrever por telefone, mandar um zap do telefone 21, Rio de Janeiro, pode fazer de qualquer lugar do mundo o curso. É Zoom, né? 991 16 1999. Perfeito. 21, Rio de Janeiro, 991 16 1999. Dizendo: eu quero participar do curso de quinta-feira da aula gratuita, da aula de degustação. Aí ela vai receber pelo zap um link para entrar na aula na quinta-feira, 3 horas da tarde. Perfeito, perfeito. Tá aí a informação. Muito obrigado, doutor Aibinder. Uma boa semana e até semana que vem. Tchau, uma boa semana para você e para todos. Obrigado, tchau, querido. Obrigado. Sempre com opiniões muito sensatas, né? Estava aqui de óculos em punho, que é para poder enxergar as letras pequenininhas, que aí elas estão meio complicadas para mim. Mas, de qualquer maneira, com esse óculos mágico aqui, as coisas se resolvem. Vou falar daqui a pouco. Alô, Eros Cordeiro, Eros Mário Cordeiro, abraço. Fernando Veloso, abração, meu amigo. Olha, o Marco Silva. Alô, Marcão, abraço para ti também. Isaías Nascimento, abraço, Isaías. Forte abraço para você, meu amigo. Agora é hora. Eu hoje ainda pretendo conversar com Isaías, espero que dê tempo aqui, mas nós vamos agora. Olha, tá tão bonita a foto aqui do Dr. Aibinder. Não, só te mandar um abraço mesmo. É que voltou a ligação. Um abração. De qualquer maneira, eu vou agora passar para o Alexandre Cardoso, que você sabe, ele é médico dos mais festejados, né? Alexandre Cardoso foi deputado estadual, deputado federal, mas nunca deixou a medicina, né? E se tornou até prefeito de Caxias. Então estou aqui tocando para ele, né? Vamos ver se vamos conversar com ele, né? E para continuar o programa do dia de hoje, né? Acho que agora não vou precisar desse óculos tão cedo. Então, esse aqui é mais pesado, né? Então, o narizinho já não é pouco, né? Então, o apoio fica meio estranho. Olha ele aí, gente. Oi, doutor Alexandre Cardoso, que maravilha. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu conseguir aumentar. Agora sim. Porque entrou aqui pequenininho, aquelas coisas da internet, mas agora já tá bem grande, bem interessante. Então, deixa eu mudar aqui para vocês verem ele. Aí está o nosso querido doutor Alexandre Cardoso. Tudo bem, doutor Alexandre? Fernando, tudo bem? Agradecendo a Deus aí por esse dia de trabalho, final de semana, pela semana que a gente vai ter de luta, e dizendo o seguinte, que a gente espera que o Brasil melhore, que o mundo melhore, e que a gente tenha mais tempo para fazer o bem, para ajudar as pessoas, que eu acho que o ser humano, antes de mais nada, tem que ser solidário, tem que ser parceiro, tem que ser amigo. E você sabe que esse programa seu tem o princípio da solidariedade, da informação, que sempre foi a sua história como homem do rádio, como homem do Brasil e do rádio. Não é, Fernando? Muito obrigado.
a gente luta, né? Essa intenção realmente, né? Muitas das vezes o rádio, agora a internet, ela acaba se tornando também uma espécie da universidade do povo, né? Que muita gente não teve a oportunidade de frequentar os bancos escolares e vão aprendendo através do áudio e do visual. Mas, doutor Alexandre, a gente comentava antecipadamente a respeito do assunto de hoje, que é muito interessante, não é? Porque o Covid-19, né, os sintomas parecem com o da insolação? Fernando, o que acontece é que você pode ter uma insolação com uma discreta amidalite, com uma febre de 37,4, 37,6, com dor nas costas, um pouco de coriza, né? E é muito comum, porque a pessoa se expõe muito ao sol, que ele faça esse conjunto de sinais e sintomas. Então, as pessoas têm negado a doutora Alexandre e tal. Eu peguei muito sol, eu estava lá na praia, estava pintando, principalmente quando tem vento, sabe, Fernando? Sim. Quando você vai à praia, que tem vento, que mergulha, é muito comum você passar por uma insolação e no outro dia ter um pouquinho de febre, ter uma dor no corpo, ter uma ardência, ter uma certa conjuntivite, né? Ter uma garganta que a gente chama de inflamada, né? uma vermelhidão, orofaringe. E diversas pessoas, foi por isso que eu usei esse tema, liga pra gente e fala assim, olha, eu tô com febre, tô com uma garganta meio vermelha, tô com dor no corpo. E pergunta, pegou muito sol? Pegou sol no final de semana que está ventando? Então, essa chamada tríade do Covid, que é febre, dor de garganta, coriza, né, e dor de cabeça, aí passa a ser 4, é muito comum. E é muito comum também quando você apanha muito sol. Principalmente quando você apanha muito sol, em um tempo como foi o final de semana, que ventou muito. Então, é muito comum hoje, e já me ligou mais de 5, 6 pessoas, se foi eu peguei muito sol, estou com dor de garganta, estou com dor de cabeça nos olhos, a claridade está me prejudicando, e eu estou com 37,4, 37,5 de febre. Se você falasse assim, não foi à praia, eu diria o seguinte, é a tríade, os 4 sintomas do Covid. Mas quando você foi à praia, normalmente, ela é fruto de uma insolação, principalmente quando você tem essa manifestação por 24 horas. Porque o Covid normalmente se manifesta por 4, 5 dias. Então, quando você se manifesta de um dia para o outro, depois de você ter ido à praia, normalmente esses 4 sintomas são de uma chamada pequena insolação e não são de Covid. Entendi perfeitamente. Quer dizer, a pessoa, o importante também nesse caso, né, doutor Alexandre, seria a opinião médica, né? Fazer o que esses amigos fizeram. Ligaram para o amigo e disse, olha, o que é isso e tal, pediu um esclarecimento, porque com certeza o médico sabe definir e diferenciar uma coisa da outra, não? Fernando, fica aqui uma lembrança. Na Europa, a consulta médica à distância se tornou uma realidade. Nós temos uma série no Brasil, que é o horário de funcionamento dos postos de saúde. O posto de saúde no Brasil funciona de 8 da manhã e 5 da tarde. O trabalhador sai de casa às 5 horas da manhã, 5 e meia, e volta às 7. Que hora que esse trabalhador pode ir no posto de saúde? Verdade. Então, a hora que nós regularmos de forma clara, toda a participação dos conselhos federais de medicina, do Conselho Federal de Medicina, essa questão do atendimento médico acompanhado à distância, você vai poder fazer com que essas dúvidas sejam tiradas mais rapidamente. Porque uma pessoa, por exemplo, ela foi à praia no sábado, aí ela amanhece na segunda-feira, dor de cabeça, febre, uma claridade fazendo mal a ela, uma garganta, ela vai parar e vai no posto de saúde, porque vai pensar que é Covid. Então eu acho que é importante que essa questão se regulamente o mais rápido possível. Não é que você vai tirar a relação médico-paciente, mas você vai dar mais facilidade às pessoas de tirar pequenas dúvidas. Por exemplo, é aquela pessoa que foi ao médico, está cuidando de uma hipertensão, quer tirar uma dúvida
do diabetes, para tirar uma dúvida, como nós estamos tirando dúvida via esse programa seu, na diferença dos sintomas de uma Covid-19 para uma pequena insolação. Então, a primeira coisa, a Covid-19, ela se manifesta 3 ou 4 dias depois de infectado. A insolação se manifesta em 24 horas. Segundo, a insolação ela é regressiva. Você começa a se sentir mal e vai melhorando. A Covid, você começa a se sentir mal e vai piorando. Então, agora, é importante, porque geralmente, segundas-feiras, quem pegou sol, com ventania, final de semana, fica com uma manifestação semelhante à do Covid. E aí, a primeira coisa, é 24 horas, é 48 horas, dificilmente. A Covid tem sinais clínicos com 24, 48 horas. Segundo, se você fez esse movimento de praia, onde tem vento, onde pegou sol, onde você, sabe, tomou uma água mais gelada, pegou vento e mergulhou, avalia que pode ser insolação. Muito Entendeu, bem. Porque essa época é muito comum disso. É época de vento, é época que a pessoa não toma os cuidados, porque o mormaço queima tanto quando o sol está muito quente, a pessoa passa protetor. Mas quando está mormaço, ela só vai sentir a queimadura 5, 6 horas depois. E aí existem... Essa é uma outra coisa importante. Pois não. E existem aquelas pessoas que dormem, né, na praia e se esquecem um pouco quando o vento de que o sol está queimando. Aconteceu isso nos idos lá, nossa, bem para trás, da época que eu estava na Rádio Bandeirantes, eu me lembro de eu esqueci o nome dela, infelizmente, ela era produtora lá, que acabou o programa da manhã, ela foi para a praia e adormeceu na praia, foi parar no hospital, porque a insolação foi tamanha. Fernando, e é muito comum com o mormaço, porque no mormaço você acha que o mormaço não queima. É verdade. E aí você dá uma mergulhada, refresca e tal, o mormaço não queima tanto do sol. Mas a pessoa só se protege quando está no sol. E na verdade o mormaço é o que provoca essas insolações. Porque quando está aquele sol forte, o cara se protege, passa o protetor, vai para baixo da barraca. Mas quando está o mormaço, principalmente o mormaço com vento, e é essa pequena insolação que tem os sinais semelhantes ao Covid. Perfeito. Doutor Alexandre Cardoso, muito obrigado por sua participação. Até semana que vem, se não houver inconveniente, estaremos juntos. Fernando, foi um prazer e muito obrigado por tirar as dúvidas desses meus ouvintes. Que está falando aqui o doutor Alexandre Cardoso, que já foi prefeito, deputado federal, mas hoje tem loucura de ser médico. Que maravilha. Tá bom, querido. Um abração. O orgulho é nosso, desse grande médico e grande amigo também, doutor Alexandre Cardoso, né? A quem a gente manda um grande abraço. Valeu, doutor Alexandre. Muito bem. Olha, eu fiquei de ligar para mestre Isaías Nascimento. Hoje eu também quero ver se consigo falar. Eu vou tentar primeiro o Pedro Carlos. Porque, sabe por quê? Porque hoje é dia do matemático. Então deixa eu ver se eu consigo falar com esse homem, nem que seja um pouquinho. Eu estou com o horário um pouquinho apertado aqui, mas eu vou ver se eu falo com os dois. Então eu estou agora ligando para o Pedro, vou pegar meio que de surpresa, porque eu não falei nada com ele. Ele é doutor em matemática, é professor, doutor em matemática, e acho que seria muito bom que ele estivesse presente hoje, uma forma de homenagear a todos os professores. De qualquer maneira, eu tenho de stand-by, possivelmente, a presença do professor Isaías, né? Mas eu estou tentando, estou chamando e me parece que ele talvez tenha saído, pode acontecer isso, né? Se bem que hoje em dia geralmente você sai e carrega o celular, mas às vezes acontece comigo também, que deixo o celular por qualquer motivo na carga, me parece que está difícil, então eu vou ligar mesmo para o professor Isaías. Quero aproveitar e mandar as minhas homenagens a todos os professores, e em particular aos matemáticos, que hoje é o dia do matemático. Deixa eu falar agora com o nosso queridíssimo professor Isaías Nascimento. Estou chamando agora, enquanto você está mandando recados aqui, deixa eu aproveitar. Olha, temos aqui Diniz de Souza, abraço Diniz, César Romero está vendo a gente, Jane Mary, Jefferson Mendes Augusto, alô Jefferson, Eliane Santos, e agora, eita, chegou o nosso amigo aí, professor Isaías,
Que prazer falar com um amigo. Peraí, deixa eu só aumentar aqui. E ainda tem hoje que falar com o Fábio Antônio também. Mas de qualquer maneira, o importante é falar com os amigos, não perder a oportunidade. Mestre Isaías, boa tarde. Boa tarde, Fernando Sérgio. Boa tarde, queridos amigos, amigos da confraria, amigos, seus ouvintes e nossos ouvintes da Rádio Tupi, nossos amigos do Rio de Janeiro. Que bom estar com você de novo. Poxa, eu que agradeço, né? Meu amigo professor Isaías, como é que vai o livro que o amigo está fazendo a respeito desse grande futebolista? Rapaz, eu estou trabalhando em dois livros e estou seguindo firme, né? Eu estou fazendo a biografia do Brito, sim, um jogador extraordinário que foi nosso tricampeão na Copa de 70. Quinta-feira farei uma nova entrevista com ele. São fatos pitorescos que ele tem me narrado. sim. E interessante que ele jogou 10 anos pelo Vasco, e quando ele chegou à Copa de 70, ele não pertencia ao Vasco, ele pertencia ao Flamengo. Olha só. Mas do Flamengo ele arrumou uma briga tão grande com o técnico e o Slick, que ele acabou ficando como reserva e brigou com esse técnico, né, que é uma das histórias pitorescas que eu vou contar lá no livro, né? Sei. Mas são histórias fabulosas, porque normalmente os escritores fazem livros de jogadores atacantes, goleadores. Isso. Né? E eu resolvi aceitar esse desafio de fazer a obra do Brito, porque ele é tido como o maior preparo físico de uma Copa do Mundo, né? Um jogador que nasceu ali na Ilha do Governador, mora na Ilha do Governador até hoje, e você o conhece bem, ele já nos visitou na confraria algumas vezes, né? Isso mesmo. E é uma pessoa formidável, estou fazendo um esforço muito grande. E uma outra obra que eu estou fazendo para mais longo prazo é uma história dos radialistas do Rio de Janeiro em resumo. Sim. O que eu chamo em resumo? Um abstract de cada radialista do Rio de Janeiro, que trabalharam no Rio de Janeiro. Eu estou chamando Rádio do Rio de Janeiro de A a Z. Então Bacana. eu pego um Júlio Lousada e faço a narrativa de quem foi. Eu pego um Danilo Bahia, um Áureo Ameno que está vivo, eu pego Luiz Penido. Luiz Penido e faço um abstract para que as pessoas saibam de onde aquele radialista, né? Que muitas pessoas não sabem que você nasceu em Cruzeiro, São Paulo. É verdade. Viveu a sua juventude em Juiz de Fora, lá você ganhou concurso da área de teatro, depois você vem para o Rio de Janeiro, trabalha na área de propaganda, e só depois que você vai ser um radialista famoso, renomado, querido por todos. Então, isso aí, torcedor do Vasco, essas coisas tem que se colocar, né? Então, são detalhes. Então, eu estou fazendo um esforço muito grande para ver se até o final do ano eu consigo completar esses dois objetivos, né? E o tempo está muito bom para fazer, né, Fernando? A gente tem tempo atualmente. Com certeza. Para quase tudo, né? E é um esforço, né? E se você me permite essa participação, hoje eu quero lembrar que é uma data especial, né? É uma data referente ao professor Darcy Ribeiro, né? Certo. Lá no seu programa de rádio eu sempre tinha um motivo para entrar. Então, hoje é uma data especial com relação à vida de Darcy Ribeiro, uma das personalidades também mineiro, né, Fernando? Mineiro, eu tenho grande admiração pelo professor Darcy. Grande admiração. Que já se foi entrevistado, sim, você deve ter tido contato com ele. Por várias vezes. Foi vice-governador do Rio de Janeiro, depois senador, mas antes de tudo um grande antropólogo, né? Então hoje eu faço referência hoje à vida do Darcy, por ser uma data especial em memória dele. Perfeito. É mais do que correto isso.
e realmente um dos maiores educadores que nós tivemos, inspirador do CIEPS, que o povo conheceu como Brizolões, né? E que tinha uma função muito nobre que foi desvirtuada depois por causa dessa coisa horrorosa que um candidato entra de outro partido e resolve começar tudo de novo quando poderia complementar. Infelizmente isso é um vício e agora que nós estamos à beira das eleições volta tudo de novo, né? Que loucura, né? Isso aí a descontinuidade do Brasil tem um custo muito alto. Tem um custo, porque, por exemplo, vou voltar ao professor para não falar da atualidade. O professor Darcy Ribeiro tinha feito um projeto de 500 CIEPs em 4 anos. Ele Sim. conseguiu chegar a quase 300. Aí, logo em seguida, ele perde a eleição para governador em 86. Quando ele retorna em 90, aqueles 350 estavam uma boa parte destruídos, dinheiro jogado fora, né? E depois ele não conseguiu dar continuidade aos 500. E se aquele projeto tivesse hoje, Fernando, aí tem um tal do si, né? Vingado, para usar uma palavra bastante popular, nós teríamos tido um futuro bem diferente para cada CIEP poderia comportar 1.200 crianças. Certo. Dessas 1.200, 60 poderiam dormir no CIEPs, poderiam se alimentar no almoço, na janta, no café da tarde, e alguns poderiam dormir, porque tinha o profissional residente que poderia cuidar. Então, essas coisas, o Brasil tem que voltar a pensar em coisas simples, que a gente possa retomar, porque a gente não pode olhar só a classe média, as pessoas abastadas ou segmentos importantes. Nós temos aí um grupo de pessoas que precisam quase que ser carregadas pelo colo. É verdade. Nós temos irmãozinhos brasileiros que porventura não puderam vencer na vida. A gente tem que recuperar essa possibilidade, né? E no futuro, quem sabe, eu acho muito bom, por exemplo, eu não gosto só de falar mal de determinado governo, mas, por exemplo, o governo atual, o presidente, me parece que está fazendo escolas militares, né? Escolas padrões, né? Olha, eu queria que ele fizesse 2.000, 5.000 escolas padrões. Claro. Eu não queria que ele fizesse uma só, não. Tudo que está relacionado à educação e vai gerar oportunidade para as pessoas, olha, eu tenho que aplaudir. Claro. Né? Então, eu vejo, no Rio de Janeiro já está sendo construída uma, adaptada ao modelo militar. Você mora perto de uma escola militar. Sim, verdade. Tá, você, quando faz caminhadas, você passa ali em frente. Com você certeza. vê as crianças entrando uniformizadas, um ensino de super qualidade. Olha, então eu quero isso. É verdade, todos nós queremos, verdade. Ou pelo menos que seja parecido com o Dom Pedro II, que é também uma instituição extraordinária, que não é militar, mas é civil, mas que faz um trabalho, eu particularmente sou muito grato, porque 2 dos meus 5 filhos se formaram através do Dom Pedro II, só depois então indo para a faculdade. Professor Isaías, eu ficaria horas aqui conversando, o tempo infelizmente urge, mas não vai faltar oportunidade de nos falarmos mais uma vez. Fico muito feliz de sabê-lo aí, intelectualmente cada vez mais obreiro, né? E estou curioso para saber desses livros e vamos nos falando. Fraterno abraço, meu amigo. Fraterno abraço, até semana que vem. Um abraço em Samira e em todos os nossos amigos que estão a nos assistir. Muito obrigado, abraço para Ana também, para a filhota. Pois é, minha gente querida, um amigo querido, eu falei que eu ia prestar uma homenagem a Portugal hoje, a partir de pedidos de parentes de portugueses, né, que me pediram, Fernando, gostaria de saber como é Portugal, como é Vila Nova de Gaia. Então eu trouxe aqui, olha, vou trazer para você, você vai ver aí e vai ver se não vale a pena ver esse canal Cadê o Guia? Há muito tempo que Ao eu Porto. estou cá, cerca de 3 meses. Hoje é folga, feriado aqui em Portugal, ok? Dia 1º de novembro. Então eu vou fazer um passeio aí com vocês. O vídeo hoje não terá cortes. Se gostar, dê um joinha, acompanhe o Cadê o Guia e vem comigo. Cadê o Guia com Sandro Fernandes? Essa vista aqui, Olha que coisa eu acho linda. bacana. O Rio Douro. Direto da Ribeirinha, aqui do lado do porto, com várias esplanadas, inclusive para passear, né? E
uma outra vista que é fantástica, é da Vila Nova de Gaia. Pois é, como essa matéria está um pouco mais escura, eu escolhi aqui uma outra participação muito interessante de um outro site muito interessante que você está vendo aqui, que é o Louco por Viagens. Do Porto, vou começar meu giro exatamente Rogério nesse lugar, Enacher. porque daqui eu posso fazer praticamente... Oh, meu Deus, de vez em quando a internet tem isso, mas ela vai seguir em frente. Vamos fazer, isso aí deve ser um pequeno anúncio, né? Que nem eu nem você esperávamos, mas já podemos pular e vamos em frente àquilo que a gente realmente espera. Vamos lá. Caminhando. Home Tour. Louco por Viagens. Vamos nós. A cidade do Porto fica ao norte de Portugal, cerca de 320 quilômetros da capital Lisboa. E se Lisboa tem o Tejo, o Porto tem o Douro, o rio que divide duas cidades, o Porto e Vila Nova de Gaia. Se Lisboa tem as suas praças, o Porto tem também. Se Lisboa tem roupa pendurada na janela, o Porto tem também. Se Lisboa tem azulejos, o Porto tem muito mais. É, Placa, você tem razão, porque só aqui no Porto tem o famoso vinho que é degustado no mundo todo. E no programa de hoje nós vamos explorar toda essa cidade que nos deixa apaixonados por ela. Quem mora em São Paulo sabe que a catedral principal que tem na cidade se chama Sé. A mesma coisa acontece aqui na cidade do Porto, só que eles não dão o nome de Catedral da Sé, simplesmente Sé e pronto. É a igreja principal aqui da cidade, construída no século XII. Agora o que é interessante é o seguinte, se você olhar bem a arquitetura dela, ela parece mais um forte e com as suas torres para proteger do que propriamente uma igreja, porque realmente essa era uma das funções da igreja, proteger o povo aqui da cidade que estava em constante guerra com os espanhóis e também se defendendo dos árabes. Só no século XIV é que essa rosácea foi colocada lá em cima para dar uma cara um pouquinho mais de uma igreja e também para trazer um pouco mais de luminosidade para a igreja. Hora de entrar agora numa das estações de trem mais bonitas que eu conheço por toda a Europa, que é a estação de São Bento. Você vai ver por que eu particularmente gosto muito dela. A resposta está aqui porque eu gosto tanto dela. São quase 20 mil azulejos decorando toda a entrada principal aqui da estação. A cidade se relaciona tanto com o azulejo que às vezes alguns artistas usam umas obras diferentes. Olha só, pegou uma pedra comum aqui e revestiu de azulejo. A principal avenida aqui da cidade do Porto se chama Avenida dos Aliados, que é uma espécie de Champs-Élysées dos portugueses aqui dessa querida cidade. Na minha frente, a estátua de Dom Pedro IV. Quem é Dom Pedro IV? Então atenção, responda. Se você falou Dom Pedro I aí do Brasil, está certo. O nome dele aqui era Dom Pedro IV, mas quando chegou no Brasil virou Dom Pedro I. E aqui está a estátua do cidadão. Uma grande fachada aqui que parece uma igreja, mas na realidade são duas. Uma do século XVII, construída pelas carmelitas para apenas elas frequentarem. O povo ficou um pouco revoltado e queria uma outra igreja
pediram para o rei, que demorou um pouco de tempo, um século depois. A igreja foi autorizada a ser construída no século XVII, mas ela só foi construída realmente no século XVIII, porque usaram o dinheiro do ouro que trouxeram do nosso querido Brasil. E aí construíram essa igreja. Só que tem uma história muito interessante aqui. O rei não queria autorizar, porque uma igreja colada junto com a outra podia dar rivalidade. Aí o povo sabiamente construiu algo no meio das duas igrejas, que eu vou mostrar para vocês, que é a casa mais estreita da cidade aqui do Porto. Então olha só, eu tenho desse lado aqui a Igreja do Carmo e aqui a Igreja das Carmelitas. E bem no meio, nesse espacinho aqui que você está olhando, fica uma casa que foi construída justamente para que as igrejas não ficassem coladas uma na outra. E aí por muito tempo viveu o zelador que cuidava das duas igrejas. Hoje ela está vazia, se alguém se candidatar, quem sabe possa alugar esse espaço aqui. Então, meus amigos, tivemos aí um trecho do Louco por Viagens, que eu recomendo a todos vocês, né? Louco por Viagens, vale a pena. Esse menino é um baita de um comunicador também e tem documentários extraordinários que a gente não se cansa de falar. Por acaso você está vendo a gente no YouTube? Então você, por favor, vai lá, clica, né? Se inscreva, seja mais um inscrito, é muito importante, você vai apoiar muito o nosso programa e toca também no sininho, que toda vez que a gente tiver que aparecer com um vídeo novo, você será informado, tá bom? E nós vamos chegar agora naquele momento da oração, né? É um momento que é importante do programa. Depois a gente vai falar o nome de cada um de vocês. Vamos lá. A prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aí um momento de oração, né? E agora vamos falar o nome. Rezar a prece de Parou, às vezes acontece isso. Vou falar o nome das pessoas que estão aí vendo a gente nesse momento, né? Olha, Eliane Santos, alô Eliane, deixa eu ver. Vou lá para trás novamente, puxando aqui pela tela. Luiz Henrique Oliveira de São Paulo, na escuta, amigo. Obrigado, Luiz, abração. Elvira Araújo assistindo a gente. Oi, Elvira, como vai você, né? Vamos lá. Olha, o Marco Silva, dando boa tarde a todos. Valéria Marco Silva, dos Estados Unidos da América, lá em Austin. Valéria Lopes está vendo a gente. Adilson Furdielli Tatu, né? Abraço, Adilson. O Pato lembra Galo, tava lembrando o que ele estava cantando, parecia Galo mesmo. O Adilson Furgieri mandando um abraço, me chamando de Pelé do rádio. Obrigado, irmão. Tô ligado em São Manuel, interior de São Paulo. Falar nisso, um grande abraço ao Edson Arantes Nascimento, que eu tive a oportunidade de ver jogar, né, quando eu era muito menino. Ele, pouco depois de campeão da Copa de 58, foi fazer uma partida em Juiz de Fora memorável, né? Então, um abraço pelos 80 anos desse maior jogador de todos os tempos. O doutor Silvio Provenzano assistindo. Silvio, um abraço grande para você, querido amigo. Até quarta-feira estaremos juntos novamente, né? O Luiz Henrique não fala em colocação, Luiz Henrique. Ele disse que o meu time está em sétimo. Acho que é o Palmeiras o teu time, né? O meu Vasco, coitado, está na zona de rebaixamento. Vamos ver se faz um esforço para sair fora disso. Tem que ser logo agora de imediato, que o próximo adversário é o Goiás. Parabéns ao Flamengo, que conseguiu um empate num jogo muito difícil, né? Foi um jogão de bola ontem, eu não falei nada a respeito, né? Mas foi o Inter e Flamengo, né? O Inter fez 1-0, o Flamengo empatou. O Inter fez 2-1, o Flamengo empatou nos descontos, né? Mas foi um senhor jogo de futebol. Luiz Aibinder, um abraço para ele que participou hoje do programa, não é? Vamos lá. A Elisa Scramignon, deve ser assim, né, que se fala, Scramignon. Um abraço, Elisa. Primeira vez que te vejo aqui, tomara que seja a primeira de muitas. Também aqui a Rita Carneiro de Mendonça. Deixa eu ver aqui, faz lama, tem mais gente aqui chegando. Marcos Silva, pessoal no Rio de Janeiro, tem um programa esportivo de primeiro, Max Esporte, direção do amigo Ricardo Mazella, meu querido amigo de muitos anos, trabalhamos juntos, nossa, há trocentos anos, só que há muito tempo que não vejo, né? O narrador grande tricolor, verdade, é bom sim. Edilcila Tavares, alô Edilcila, abraço pro maridão, querida. Michele Lopes, Eliane Santos, tanta gente, olha só, quem mais? César Romero, diretor social da Estação Primeira de Mangueira, abraço César. O professor Isaías Nascimento, que falou aqui com a gente, né? Sim, o Marco Silva está lembrando, isso que fizeram, que o professor, quem é que denunciou mesmo? Gente, a memória agora está meio embaçada. Alguém denunciou, foi o Aibinder que denunciou que clonaram o telefone do Dr. Silvio Provenzano e de repente você recebe uma mensagem pedindo dinheiro, não é nada daquilo. E o Marco Silva está lembrando, agradeço o Marco, que foi com ele, que foi uma mensagem do professor Pedro Carlos Pereira pedindo dinheiro, mas na verdade ele não está precisando de dinheiro algum. É um golpe que se dá e a pessoa dá uma conta errada ou homônima, e aí é bom você conferir, não sair por aí mandando dinheiro não. O Eros Mário Cordeiro, grande Eros, grande produtor cultural, o maior produtor cultural do mundo. Não sei se é do mundo, mas que ele é um baita produtor, ele é. Abração, meu amigo querido. Fernando Veloso, abraço para ti, Fernando. Muito bem, vamos lá. Quem mais? Muita gente. Isabel Cristina, abraço Isabel. Nossa, Leila Fortunato, Luiz Henrique, já falei nele. A Elvira Araújo está dizendo que vai bem, obrigada. Que bom, tá vendo? Minha gente querida, muito obrigado, espero que tenham gostado do programa no dia de hoje, né? E se Deus assim o permitir, amanhã às 4 da tarde estaremos de volta. Um abraço grande a todos vocês. Namastê.